E daí eu trouxe algumas coisas aqui que ele comentou. Ele fala de 3 pontos, Lu, que são interessantes quando a gente fala de dados nos dias de hoje, tá? A primeira coisa é que, assim, a gente fala muito em dados, vamos coletar dados das pessoas, daí tem a questão da LGPD, né, a questão da privacidade dos dados. Mas a primeira coisa que ele comentou é que, assim, olha que ele é o chefe de dados da JCDecaux no mundo. E ele comentou que a primeira coisa é que as empresas precisam focar no seu DNA. Enquanto as empresas não olharem o seu negócio, não olharem qual que é o seu DNA, quem é o seu público de fato, e fazer esse entendimento para daí sim olhar o que precisa ser mensurado e quais dados são importantes a serem mensurados e a serem utilizados, as empresas não vão ter uma estratégia de negócios crescente. E ele fala que para isso a gente precisa investir muito em capacitação. Então, em linhas gerais, o que ele fala é que, assim, primeira coisa, as empresas precisam saber quais dados elas têm ali na mão delas. E, a partir disso, fazer uma mensuração mesmo e capacitar as pessoas em todas as áreas, em todos os níveis, a utilizar esses dados. Daí não é só a área de BI, de Business Intelligence, não é só a área de comunicação, a área de logística, a área financeira, mas todas as áreas precisam se utilizar dessa base de dados para poder pensar em inovação, pensar em negócios, enfim, em toda a estratégia das empresas. E, por fim, o que eu achei bastante curioso é que ele fala que a gente está muito digitalizado, muito tecnológico, muito voltado para dados. Mas ele fala que o mais importante é a gente humanizar essa questão. Ou seja, é a gente olhar que por trás de cada dado, de cada CPF coletado, de cada informação demográfica que a gente tem nas redes sociais, que a gente tem um ser humano ali que a gente precisa olhar não só o quanti, mas o quali desses dados. E esse é o grande desafio das empresas daqui para frente. Não só coletar os dados quantitativamente, mas qualitativamente também. Exatamente. Eu acho que dentro das organizações, né, quando você fala muito sobre a lei de proteção de dados, ainda existe muitas dúvidas, né? Porque é algo muito novo também, né? Acho que o maior desafio é como que você conscientiza a organização como um todo, de que até que ponto uma empresa pode prejudicar por meio dos dados, até que ponto ela pode beneficiar. E isso não é muito claro para as pessoas, né? Não existe uma tratativa mais apurada sobre isso também. Então, existe o quê? Existe uma lei de proteção de dados, precisamos nos adequar, mas até que ponto eu preciso também explicar isso para as pessoas, né? Como é que eu vou preservar as informações, como é que eu vou guardar essas informações, até o que eu posso compartilhar, o que eu não posso compartilhar, e qual que é o impacto de tudo isso se realmente tiver um vazamento de dados, né? Que é um pouquinho a discussão que a Frances Hogan falou na sessão dela do Web Summit. A questão da transparência, né? Que acho que toda empresa hoje vive isso, né? Você tem uma relação transparente com o seu consumidor e explicar para ele, deixar muito claro quais dados estão sendo capturados e como você está utilizando esses dados. Exato. Né? E a discussão é muito, muito longa também, né? Porque mais do que também, a gente também tem a questão da conscientização de como que a gente trata os dados dentro de uma empresa, mas ao mesmo tempo a gente é impactado diariamente por mídias, né? Mídias online que a gente está ali, sei lá, a gente está falando ali do nada, né? Tipo, tô querendo viajar para Bahia, por exemplo, né? Dá 2 segundos depois, você fala assim, caramba, né? Acabei de falar que eu estou indo viajar para Bahia, me cai um e-mail marketing, me cai um anúncio dentro do Instagram, aí você para pensar, poxa, né? Até que ponto isso é evasivo ou não, né? Às vezes você fica até com raiva, fala assim, não vou mais para Bahia, agora eu vou para Pernambuco, né? Então, tipo... Daí você começa a brincar com os algoritmos, Exato. Você começa a brincar com isso.